Bom dia, amores! Hoje nós vamos estudar a comparação de frações, ou seja, queremos ver entre duas frações qual delas é maior. E a gente usa os símbolos de menor que, maior que ou igual. Bom, quando nós temos duas frações com denominadores iguais, nós comparamos apenas os seus numeradores. Vamos ver? As frações 3 quartos e 2 quartos. Observe que os denominadores são iguais, então a gente só precisa comparar os números na parte de cima da fração. Olhamos então para os numeradores. Temos em cima o número 3 na primeira fração e na segunda fração o número 2. Qual desses dois números é maior, o 3 ou o 2? É o número 3, então significa que a fração 3 quartos é maior do que a fração 2 quartos. No segundo exemplo, 4 sétimos e 6 sétimos. Os denominadores são iguais, então vamos comparar apenas os numeradores. Temos o numerador 4 e o numerador 6. Qual desses dois números é maior? É o número 6, então significa que a fração 6 sétimos é maior do que a fração 4 sétimos. Então, usamos o símbolo com a abertura, com a boquinha dele voltada para a fração maior. Nesse caso, a abertura está voltada para a direita, porque a fração 6 sétimos é maior. E ali no primeiro exemplo, a boquinha do símbolo está voltada para a esquerda, porque a fração 3 quartos é a fração maior. 2 terços e 1 terço, os denominadores são iguais. Então, no numerador, qual dos dois é maior, o 2 ou 1? O 2, então significa que a fração 2 terços é maior do que 1 terço. 4 décimos e 8 décimos. Temos também denominadores iguais, então vamos olhar só para a parte de cima da fração. 4 é maior ou 8 é maior? O 8 é maior, então a fração 8 décimos é maior do que a fração 4 décimos. E assim a gente usa os símbolos, maior que ou menor que. E se os denominadores forem diferentes, como por exemplo, nas frações 2 quintos e 3 sétimos, como é que a gente vai comparar? Como é que a gente vai descobrir qual das duas é maior? Usamos a equivalência para fazer com que as frações tenham o mesmo denominador. Na sequência, as comparamos. Vamos ver só como. Então, temos essas duas frações. Como é que a gente vai comparar elas? Os denominadores são diferentes, então não podemos compará-las, pois os denominadores são diferentes. Então, o que a gente vai fazer a partir daqui? Vamos transformá-las em frações que tenham o mesmo denominador, encontrando duas frações equivalentes. Vamos lá. Então, o primeiro passo é a gente pegar as duas frações e multiplicar os seus denominadores entre si, para encontrar um denominador igual para as duas frações. Vamos lá. Então, temos 2 quintos e 3 sétimos. Olha o que a gente vai fazer primeiro, para transformar essas frações em duas frações equivalentes, com o mesmo denominador. Então, primeiro passo, vamos multiplicar os denominadores. Temos aqui as frações originais, que são essas duas, e vamos encontrar duas frações equivalentes. Então, primeiro, vamos multiplicar os denominadores. 5 vezes 7 vai dar 35. Então, nós teremos agora duas frações, cujo denominador será 35. Estão vendo que os denominadores agora são iguais? Esse é o primeiro passo. E agora, para a gente saber quais serão os numeradores? Multiplicamos cruzado para saber qual será o numerador de cada fração equivalente. Vamos lá. Começando aqui da esquerda para a direita, ó. Vamos pegar o 2 que está em cima e multiplicar com o 7 de baixo. Estamos multiplicando cruzado. 2 vezes 7 vai dar 14. Esse é o primeiro numerador da primeira fração. E o da segunda fração? Vamos fazer a mesma coisa. Multiplicando o cruzado. 3 que está em cima vezes o 5 que está embaixo. Vai dar 15. Pronto! Agora sim, nós temos duas frações, olha só, que são equivalentes às primeiras frações originais.
Só que agora essas frações têm o mesmo denominador, estão vendo? É 35 embaixo. Agora nós podemos compará-las. Quando elas tinham apenas denominadores diferentes, a gente não podia comparar. Por isso que a gente precisou transformar essas duas frações originais em frações equivalentes e nós usamos as multiplicações, certo? Então vamos lá. Podemos compará-las agora. Tem o mesmo denominador, então vamos olhar só para os numeradores. Temos 14 e 15. Qual dos dois é maior? É o 15. Então, a fração 15 35 avos é maior do que a fração 14 35 avos. Ok? Ok. Essa fração, 15 35 avos, ela é equivalente a qual das duas frações originais que a gente calculou? Ao 3 sétimos, não é isso? Então, significa que 3 sétimos é maior do que 2 quintos. Só que para descobrir isso, a gente precisou transformá-las em duas frações equivalentes com o mesmo denominador. Se a gente não tivesse feito as multiplicações e encontrado essas duas frações equivalentes, não teria como a gente descobrir que 3 sétimos é maior do que 2 quintos, certo? Vamos fazer mais um exemplo? Temos aqui as frações originais, 1 quinto e 2 oitavos. Os denominadores são diferentes, então não podemos comparar. Vamos transformar em frações equivalentes, com o mesmo denominador. O primeiro passo é multiplicar os denominadores. 5 vezes 8 vai dar 40. Então, teremos duas frações com o mesmo denominador, 40. E os numeradores, vamos multiplicar cruzado. 1 vezes 8 vai ser o numerador da primeira fração, ó, 8. E 2 vezes 5 vai ser o numerador da segunda fração, que vai dar 10. Pronto. Temos duas frações equivalentes às frações originais. Agora, podemos compará-las. No denominador, nós temos o número 40, são denominadores iguais. Então, vamos olhar só para o numerador. 8 e 10, qual dos dois é maior? 10. Então, significa que essa fração 10 40avos é maior do que 8 40avos. Essa fração 10 40avos é a fração equivalente de qual das duas originais? Do 2 oitavos, né? É só olhar a ordem, tá bom? A primeira fração equivalente, 8 40avos, é equivalente à primeira fração original, 1 quinto, tá bom? E a segunda fração, 10 40avos, é equivalente à fração original, 2 oitavos, tá bom? Então, significa que 2 oitavos é maior do que 1 quinto. Agora, a gente consegue usar o símbolo com a abertura voltada para o 2 oitavos, certo? Então, sempre que você precisar comparar frações com denominadores diferentes, primeiro a gente transforma em duas frações equivalentes através daquelas multiplicações e depois você consegue compará-las. E assim descobrir qual fração original é maior do que a outra, comparando as suas frações equivalentes. Vamos agora para a adição e subtração de frações. Bom, quando os denominadores são iguais, a gente repete o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores. Então, é muito simples, olha só. Temos aqui duas frações cujo denominador é 6, ok? Então, o que a gente vai fazer? Repetimos o denominador 6. E agora, somamos os numeradores. 2 mais 3, 5. Então, o resultado dessa soma é 5 sextos. Usando a imagem, a gente consegue enxergar o que foi que aconteceu. Olha, temos aí um retângulo dividido em 6 pedaços. A parte pintada de amarelo representa 2 sextos, a nossa primeira fração. E a parte pintada de azul representa 3 sextos, é a nossa segunda fração. Somando as duas, a gente está juntando as partes coloridas. Quantas partes temos no total? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 partes pintadas no total de 6. Então, essa é a resposta, 5 sextos. Foi o valor que a gente encontrou na nossa soma. Segundo exemplo, 1 dozeavos mais 8 dozeavos. O que a gente faz? Os denominadores são iguais, então repetimos o 12. E na parte de cima, a gente soma 1 mais 8, 9. Então, muita atenção, você não vai somar os denominadores, tá bom? Você não vai somar 12 mais 12, que dá 24, não. Você repete o denominador.
Lembra da figura que a gente acabou de ver, certo? O total de pedaços é igual para as duas frações, então você não soma o denominador, você repete. E a gente soma só os numeradores, só as partes pintadas, tá bom? 1 mais 8, 9. Então, o resultado é a fração 9/12. E na subtração, fazemos a mesma coisa. Olha, os denominadores são iguais, então a gente repete o 4. E na parte de cima, subtraímos. 3 menos 1, 2. Então, a resposta é 2/4. Vamos ver na figura? Nós temos a primeira fração, que representa a parte pintada, 3/4. Temos 3 partes pintadas, num total de 4. Menos 1/4 significa que eu quero tirar uma parte pintada, 1/4. Então, vamos botar um X nessa parte que a gente vai tirar. Quantas partes pintadas sobram, então? 1, 2, ou seja, 2/4, ok? Então, isso é subtração de frações. E o segundo exemplo? 8/14 menos 5/14. O que a gente faz para subtrair? Repetimos o denominador, que é igual, 14. E subtraímos os numeradores. 8 menos 5, 3. Então, o resultado é 3/14. Novamente, você não vai subtrair os denominadores, não. Você vai repetir o denominador, que é igual para as duas frações. A gente só subtrai os numeradores, que são os números de cima, ok? E se nós temos frações com denominadores diferentes, como é que a gente vai somar e subtraí-las? Bom, primeiro, precisamos encontrar duas frações equivalentes, que tenham denominadores iguais. Depois é que somamos ou subtraímos. Vamos fazer aquele mesmo passo a passo que a gente fez para comparar frações com denominadores diferentes. A gente não pode somar e subtrair frações com denominadores diferentes. Então, a gente precisa achar as frações equivalentes. Temos aqui duas frações originais e vamos encontrar as equivalentes, tá bom? Observe que os denominadores são diferentes, tá vendo? Que um denominador é 5 e o outro é 4, então a gente não pode somar. Vamos transformar em frações equivalentes, usando aquela mesma multiplicação que a gente fez na estante, tá bom? Vamos lá. Primeiro, 5 vezes 4 vai dar 20. Então, as duas frações equivalentes vão ter denominador 20. Pronto. E os numeradores? Vamos multiplicar cruzado. 3 vezes 4 vai ser o resultado do primeiro numerador. 3 vezes 4 dá 12. E o segundo numerador vai ser 1 vezes 5, que dá 5. Então, agora nós temos duas frações equivalentes que podemos somar, tá bom? Então, a gente não vai somar as frações originais, não. Nós vamos somar as frações equivalentes. Por quê? Porque elas têm um denominador igual. Agora, a gente pode somar. Então, o denominador é 20, então vamos repeti-lo, 20. E vamos somar a parte de cima, 12 mais 5, 17. Então, o nosso resultado é 17/20 da soma das duas frações originais, 3/5 mais 1/4. Só que para somá-las, a gente precisou transformar em frações equivalentes, ok? Então, esse resultado, 17/20, é o resultado da soma das frações originais, ok? E na subtração? Fazemos a mesma coisa para a subtração, tá bom? Observe que os denominadores aqui são diferentes. Um é 7 e o outro é 3. Então, vamos multiplicá-los para descobrir qual vai ser o denominador das frações equivalentes, certo? 7 vezes 3 dá 21. Então, no denominador de cada fração, teremos 21. E na parte de cima, no numerador, vamos encontrar multiplicando o cruzado. 4 vezes 3 dá 12, é o numerador da primeira fração. E 1 vezes 7 dá 7, é o numerador da segunda fração. Agora, a gente subtrai as frações equivalentes. O denominador é igual, 21, então repetimos o denominador, 21. E na parte de cima, a gente subtrai 12 menos 7 dá 4. Então, qual é o resultado da subtração? De 4/7 menos 1/3, 4/21. Então, aqui a gente usa frações equivalentes, sempre que tiver denominadores diferentes, ok? Amores, a atividade de hoje são essas páginas
do módulo do bimestre 3. Páginas 14 e 15 é sobre comparação de frações. E as páginas 17 e 18 é sobre adição e subtração. Então, você vai enviar para o portal até o dia 7, tá bom? Na próxima semana, quarta-feira. E qualquer dúvida pode vir me procurar. Um beijo e até a próxima aula.